Varan, o Inacreditável, foi lançado em 1958. Novamente aqui voltamos com um projeto dirigido pelo nosso grandioso Ziro Honda. Esse projeto aqui em si tem uma história de produção bastante peculiar, já que ele foi concebido para ser uma produção nipo-americana. Mas o que isso quer dizer? Bom, em resumo, basicamente, um pequeno estúdio de televisão americana gostou muito do sucesso que a exibição do filme Rodan de 1956 fez por lá na gringa. Então eles pediram para Toho fazer novamente um novo filme aí de monstros para eles fazerem comparação e tudo mais e lançar na TV americana e tudo mais como um filme dividido em 3 partes, cada parte tendo 30 minutos. A Toho obviamente viu que era uma boa chance de fazer dinheiro e como eles adoram um belo de dinheiro, eles foram lá e aceitaram a proposta. No entanto, o que eles não contavam é que no meio da produção do filme, o estúdio acabou falindo, o estúdio americano acabou falindo ali, e eles acabaram ficando sem escolha. Eles só tinham a escolha de ou cancelar tudo, perder toda a grana ali que eles estavam investindo e tal, que não era muito, era um orçamento baixíssimo, até porque era um filme que seria lançado para a televisão, ou eles continuavam fazendo trabalho e tentavam adaptar ele de qualquer jeito para lançar no cinema como eles podiam. E eles escolheram a segunda opção. O que explica, é claro, esse filme ser, digamos assim, meio abaixo aí da média, né? Um filme mais barato, um filme bem com várias cenas recicladas, vários sons reciclados e um filme assim baixo custo. O próprio Ziro Honda disse que não curtiu nada trabalhar com esse tipo de cenário, porque se ele soubesse do que iria acontecer, eles teriam obviamente investido mais dinheiro na produção e também tinham pedido mais tempo para gravar o filme, já que o filme foi gravado em 28 dias. Ou seja, foi uma produção corrida, foi uma produção bem paraguai, bem vagabunda, assim, uma produção bem baratinha, bem miserável. E eles tentaram fazer o que eles podiam, né, para fazer um filme assim. Eles fizeram tudo para que o filme fosse bom para se assistir em casa, na televisão e tudo mais, só que eles tiveram que, em cima da hora, ter que adaptar o filme para estrear nas telas grandes do cinema, o que obviamente prejudicou em muito no quesito da produção do filme. E assim foi concebido o filme que vamos falar de hoje, Varan, o Inacreditável. Por que inacreditável? Bom, a resposta eu não faço a mínima ideia, mas eu acho porque ele realmente é uma criatura inacreditável. Mas não, é um título bem merda, assim, mas é legal, mas é meio merda, enfim. Na trama, 2 cientistas são mandados aí pelo seu professor aí de biologia japonesa. São mandados então para o Japão, numa floresta no meio do nada, para encontrar o que aparenta ser uma espécie de borboleta que está em extinção. E aí eles chegam lá e tentam explorar o lugar e tentar encontrar as de Itacuja, que já estão quase indo pro Vasco. No meio do caminho eles se deparam com uma aldeia de uma gurizada um pouco tímida, mas tímida que nada, eles estão evitando os estrangeiros e eles parecem adorar uma espécie de criatura, um tal de Deus Baradag, seja lá o que isso seja, você já sabe o que significa, né? Enfim, no meio da busca eles acabam então sendo esmagados e atacados por uma misteriosa criatura que sai ali nas proximidades de um lago da região. Um tempo se passa e o professor então agora envia o seu discípulo e uma repórter, que é a irmã de um dos carinhas ali que foi esmagado, e um outro cabra ali que tá ali pra ajudar e ser o alívio cômico do filme. Os 3 então partem numa maravilhosa e fantástica e maravilhinda aventura pelas florestas japonesas e se deparam com a aldeia dos macumbeiros que acreditam que o Baradag é a criatura que habita no lago e foi responsável pelo ataque dos cientistas. Não só isso, mas o bicho não é muito legal não, o bicho ele realmente é meio sem paciência e fica puto com facilidade. O que acaba acontecendo é que no meio da discussão, um cachorro de um moleque da vila acaba escapando e vai correndo pro meio do mato feito um sem noção. O moleque que é mais sem noção ainda vai correndo atrás do cachorro para buscar seu amiguinho de volta. A mãe fica chorando que nem uma gazela louca e então o pessoal decide ir atrás dele. Tentando resgatar o moleque, eles acabam ficando bem próximos do lago, ali das proximidades da aldeia, e se deparam com o monstro titular do filme, Varan.
Então o pessoal se reúne e começa a discutir qual que pode ser a verdadeira fraqueza dessa criatura, já que nem mísseis, nem tiro, nem explosão, nem nada mata esse bicho. O que pode matar uma criatura tão louca assim que nada, anda, voa, luta capoeira e tudo mais? Bom, eles acabam então teorizando que o couro da criatura é bem resistente, por ter lidado com todo o armamento do exército. Então o professor meio que dá uma teoria de que pode ser que por dentro esse bicho seja mais frágil. Ele também explica a possível origem dele, dizendo que ele é descendente aí de umas criaturas faranoides aí, que viviam lá do período dos dinossauros e sobreviveram ali. Quer dizer, o Varã pelo menos sobreviveu, se escondendo nas profundezas do lago ali da aldeia, e vivendo desde a época dos dinossauros até os dias atuais. O Japão então coloca em prática um plano para tentar explodir a criatura de dentro para fora, armando então algumas cargas com sinalizadores para atrair a criatura e ela mordiscar uma dessas cargas que explodem de dentro para fora. As cargas vão explodindo e o bicho vai agoniando, vai pro mar, explode e pô, acabou. E assim o nosso monstro vai pro saco. Falando assim do filme, realmente é um filme bem fraco, na minha opinião, em questões de narrativa. Quer dizer, tem muita coisa reciclada aqui e, bom, você tem aquela mesma história de sempre de uma criatura cultuada pelo pessoal da região, algo que a gente já viu pela Mothra, pelo próprio Godzilla, até o King Kong. Mas eu sinceramente curto essa parte mística que eles tentam dar para os monstros. E eu acho que o Varã poderia ter se destacado se eles explorassem mais esse teor sobrenatural. E essa questão da aldeia constantemente tentando acalmá-lo para que ele não despertasse e tudo mais. Acho que se eles explorassem mais esse parte de terror místico envolvendo um monstro lendário de uma lagoa e tudo mais, teria sido mais interessante do que, bom, o restante da história. Não que o filme seja desinteressante, na verdade ele não é realmente uma obra terrível, mas em quesitos narrativos ele poderia ter sido muito superior. Seus personagens são bem superficiais, apenas alguns se destacam levemente por pequenas linhas de desenvolvimento, mas que, como eu disse no vídeo anterior, se resumem em quase todos os tipos de humanos e suas tramas aí nesses filmes dos anos 60. Eram tramas bem simples para dar só um contexto para cada um e empurrar a história para frente, fazer as coisas acontecerem. Nenhum dos personagens humanos na época tinha um grande desenvolvimento assim. Quer dizer, em exceção com alguns filmes como o filme do Godzilla de 1954. Aqui nesse filme a gente não tem nada disso e, bom, é tudo bem básico mesmo. Depois de que o Varã sai voando, o filme meio que se torna mais um filme caça ao monstro do exército e tudo mais e... Bom, eu sinceramente preferia que o filme continuasse na selva ali com a aldeia e tudo mais. Eu acho que foi uma oportunidade perdida para ter explorado uma coisa bem da hora. O monstro titular em si, por mais que tenha muita coisa reciclada do Godzilla, principalmente seu rugido, é um bicho que tem uma certa identidade visual muito interessante. Como eu disse anteriormente, ele é um bicho que consegue voar, nadar, andar, e eu acho que essa coisa dele ser 3 em 1 poderia ter sido mais explorado, obviamente, pelo filme. Mas que por questões de orçamento e de produção limitada, né? Eu acho que realmente eles não tiveram toda a oportunidade de explorar o potencial assim de combate da criatura. Mas Tsuburaya faz um bom trabalho com as maquetes e com os efeitos visuais aí práticos e tudo mais. Os cenários destruídos são da hora, as cenas de combate são interessantes. O Varã novamente é um bicho muito legal, por mais que ele tenha sido subutilizado pela Torre ultimamente, ele nunca mais teve uma aparição assim realmente importante. Ele apareceu em Destroy All Monsters só pra voar e dar um tchauzinho. Ele ia aparecer num filme da Era Heisei, mas ele também foi pro saco. E todo mundo também conhece a famosa história em que ele ia também aparecer junto com o Anguirus no filme do Godzilla GMK, né? Que depois Varã e Anguirus foram substituídos por Mothra e Ghidorah, porque eles eram monstros aí mais conhecidos e poderiam atrair mais o público do que o próprio Varã e o Anguirus, né? O Varã apareceu apenas em alguns quadrinhos e alguns videogames nas aparições seguintes do personagem, mas atualmente ele não participou de nenhuma grande produção aí dessa década em si. Sim, eu gostaria muito de ver o Varã aparecendo aí num futuro filme, tanto da Torre como do Monsters ou qualquer outra baboseira que apareça no meio do caminho. Eu só acho que ele é um bicho muito interessante, que eles poderiam realmente explorar essa sua habilidade tripla aí
de voar, nadar e andar e tudo mais. Ele tem um design da hora, eu acho que a música tema dele tocar no filme é muito pica. Eu acho que realmente seria muito triste se ele nunca mais tivesse uma aparição digna aí. Mas esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o gostei, faça essas coisas que o YouTube geralmente pede aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Limbo Caju. Deixa sugestão de algum filme esquecido ou cancelado de monstros aí para eu poder falar nos próximos vídeos. É isso, até o próximo vídeo. Que a força seja com você sempre. Tchau.